Esse é o primeiro vídeo desse canal e eu tô começando ele do zero. Talvez você já me conheça de outros canais, talvez você já tenha sido meu mentorado, talvez você já tenha sido meu cliente, talvez você já tenha sido meu investidor ou meu sócio. Esse canal eu tô começando do zero. Isso porque o outro canal que eu tinha, ele acabou abrangendo uma quantidade muito grande de temas e no final das contas a gente transformou ele no que a nossa nova iniciativa de podcast chamado Do Mato Podcasts. Por que do Mato? Porque do Mato Grosso, né? Uma boa parte da minha linha de empreendimentos, os meus sócios estão no Mato Grosso. E foi justamente no Centro-Oeste brasileiro onde eu desenhei boa parte da minha trajetória profissional. Então, se você seguia o antigo canal Aurélio Manfrinato, ele se tornou o Do Mato Podcast, no qual eu e o Vitor somos os entrevistadores. E tem uma pancada de vídeo lá que o Vitor que está entrevistando. Que foi o período antes de eu entrar no canal, e agora que a gente está junto, eu vou participar das próximas entrevistas. A gente está levando muita gente boa lá, gente que é referência e que pode dar inspiração para outras pessoas. Então nesse canal aqui eu vou concentrar mais as informações sobre internacionalização e vou falar muito de Uruguai aqui, porque eu vejo que é uma demanda, muita gente tem muita curiosidade do Uruguai, né? Eu já fiz esse vídeo há uns 2 anos atrás, falando os principais pontos que o Uruguai se distancia do restante dos países da América Latina e por que você deveria considerar o Uruguai como um porto seguro para os seus investimentos, para a sua proteção patrimonial, e quais benefícios o Uruguai tem e que podem te ajudar a ter mais estabilidade, mais proteção, mais segurança e conseguir se distanciar um pouco da instabilidade política, instabilidade jurídica, instabilidade tributária que existe no Brasil. Bom, então vamos lá, o primeiro ponto: o Uruguai não tem uma força muito grande de recursos naturais, tá? Se você pega o Uruguai, ele tem planícies, pastagens, mas ele não tem, como o Brasil, muitos minérios, exploração petroleira, né? Petroleira, não sei, exploração de petróleo, gás natural, são recursos que o Uruguai não possui. Que é mais ou menos o seguinte: quanto maior a herança que alguém recebe, maior o incentivo para essa pessoa, em condições normais, não se dedicar a se desenvolver do ponto de vista de empreendedorismo. E é mais ou menos a mesma coisa com os países. Países como o Brasil, que tem recursos naturais abundantes, eles dão um estímulo muito grande para o governo, para que o governo não seja permissivo com o empreendedorismo, né? Com que o governo e aqueles que governam tem um interesse muito grande em explorar essas riquezas sem que outros fatores impulsionem a economia. O Uruguai não tem esse problema, tá? O Uruguai, ele tem uma vantagem muito grande, que é, por não ter recursos naturais, ele impulsiona o empreendedorismo, tá? Então esse é o primeiro ponto, né? Ele não tem recursos naturais, então os governos aqui, eles têm muito pouco poder sobre a economia, e eles têm muito menos poder do que no Brasil, por exemplo, para destruir, ou para acelerar ou para destruir uma economia. Segundo ponto, que no meu ponto de vista o Uruguai se distingue do Brasil. Aqui a gente tem uma estabilidade jurídica e uma estabilidade tributária e um pouco mais de estabilidade econômica. Então, se a gente volta na história, a gente vê que o Uruguai já passou por vários movimentos muito graves de conflitos, guerras, né? Lá no passado, isso aqui ficou entre ser Portugal e ser Espanha, depois ser Portugal e ser República da Cisplatina, né? E juntar-se à Argentina, e no final das contas o Uruguai tornou-se um território independente. E depois disso veio o período, né, teve um período de militarismo aqui, depois teve um período de bastante políticas populistas, né, que colocaram o país numa situação catastrófica, de calamidade econômica, né? O país praticamente foi à bancarrota. E depois disso entraram novos presidentes, novos governadores que entenderam que é necessário medir a mão o quanto se coloca nessa questão de populismo. Resumo: depois do processo dos governos populistas, entraram governos mais à direita, mais liberais, que intervêm menos na economia, o que permitiu com que o Uruguai se tornasse o que ele vem se tornando cada vez mais, que é um dos pontos de estabilidade aqui da América Latina. E aí a gente tem um outro ponto que é muito interessante: eles aprenderam com o processo deles.
E o Uruguai, ele tem uma estabilidade muito grande tributária, política, então você vê que as coisas aqui não mudam do dia para a noite, né? Você não vê como no Brasil, por exemplo, que o governo aqui muda a regra do imposto de renda de um ano para o outro, muda a regra de tributação de um ano para o outro, né? Isso aqui é um evento extremamente raro que as pessoas ficam até se perguntando o que aconteceu, quando aconteceu, né? Não existe, né? Aqui eu desconheço a última vez que teve uma mudança tributária drástica aqui, substancial. Muito bem. Terceiro ponto que o Uruguai se distingue do Brasil e que ele se torna um ponto de referência. O Uruguai tem muitas zonas francas. No Brasil a gente tem basicamente a Zona Franca de Manaus, que é uma área de proteção, de isenção tributária para industrialização. O Uruguai não, o Uruguai tem, eu acredito que mais de uma dezena de zonas francas, que são áreas onde você pode empreender, montar sistemas de atendimento a empresas do exterior, você pode montar empresas de serviços e você tem zero de tributação. Você tem os custos para se instalar na Zona Franca, mas você tem zero de tributação, tá? Então, para mim, e elas são espalhadas ao longo do Uruguai. Elas não são concentradas em um local só. E a gente vai para o quarto ponto, né, que o Uruguai ele é diferente em relação ao Brasil. O Uruguai ele patrocina, ele impulsiona processos de empreendedorismo. Então, algumas áreas, o Uruguai impulsiona a ponto de dar 0% de tributação de saída. Se você tem, por exemplo, uma empresa de tecnologia aqui no Uruguai, boa parte do que você pode prestar de serviços para o exterior, você vai ter uma receita com zero de tributação. Lembrando, não é todos os casos, você precisa fazer uma adequação, mas tem um incentivo muito forte, né? No Brasil, como por exemplo, você tem uma carga de praticamente entre 17% e 23%, né, de tributação por prestação de serviços. Quando você estabelece essa empresa aqui no Uruguai, prestando serviços para fora do Uruguai, você não tem tributação nenhuma, né, ou praticamente nenhuma. Quinto ponto, que para mim no Uruguai distingue do Brasil, e esse é fundamental, aqui eles são dupla moeda, eles têm o peso uruguaio e também tem o dólar. A partir do momento em que você tem uma moeda em que você permite que os seus cidadãos utilizem tanto a sua moeda própria do país como uma moeda alternativa, que é no caso o dólar, o governo tem menos poder sobre a inflação dessa moeda, por uma razão muito simples. Se ele começa a inflacionar a moeda, as pessoas passam a usar outra moeda mais forte. Então, a força que o governo tem aqui para fazer bobagem, ela é muito menor também por esse aspecto. Não só pela questão de recursos minerais, mas também pela dupla moeda, né, que existe, né? Aqui você pode ter conta em dólar, você pode ter conta em peso, você pode ter cartão, pagar e receber nas duas moedas, tá? Então tem o sétimo ponto que para mim é um dos mais importantes. O Uruguai, ele importa mais ou menos 75%, 80% de tudo que ele consome. Então tem um espaço muito grande para ser industrializado, para construção de infraestrutura, para recebimento de investimento. Então é um país que, com todas essas vantagens que tem, ele ainda tem muito mais espaço para o crescimento e para o investimento aqui, tá? É um país extremamente atrativo para capital de fora e com regras tributárias muito mais simplificadas que o Brasil, o que, considerando todos esses 7 aspectos, tem outros também, aspectos geográficos, aspectos climáticos, que eu não vou entrar nesse vídeo, mas pensando nesses aspectos principais, são aspectos mais relacionados ao Estado e à burocracia, eles permitem que o Uruguai se torne realmente um ponto de muita atenção e possibilidades de investimento. Eu vou dar uma viradinha aqui para você ver como é bonito aqui. Aqui é Punta del Este. E se a gente vira, ó que bonito o mar. O pessoal tá super tranquilo aqui. Esse fim de tarde aqui a temperatura deve estar uns 20 graus. 20, 22 graus. Super bonito esse pôr do sol. Ali tem um pier com um restaurante. Isso aqui é um pouquinho de Uruguai para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa teu like aqui. Compartilha esse canal com mais gente, que é um canal novo. E deixa teu comentário se você tiver qualquer dúvida. Vamos falando aqui, tá bom? Até o próximo vídeo.